Ficou bom, hein? Nós já estamos ao vivo aqui pelo Facebook, eu acredito. Porque o celular é bem rápido, o computador do tudo. É um trabalho danado. Se eu vi que eu vim fazendo entrevista. Do pneumologista. Eu ando frequentando. Pronto aí? Pode continuar aí. Gente, bom dia, Pátria Democrática do Vigilante do Povo. Eu sou Geis Ardila. Hoje é 14 de julho de 2020. Sou jornalista e editora responsável por esse jornal online e pelo portal vigilantedopovo.com.br, que hoje amanhece com a matéria com o Dr. Ricardo Duarte. Nem ele sabe, coitado. Que está lá com os vídeos que eu coloquei da última entrevista que ele deu segunda-feira para a assessoria de imprensa da Prefeitura. Você que está aí no Instagram, nós já deve também estar no ar. Então, doutor, tem uma semana, mas praticamente, que o senhor deu a entrevista dia 6. Gente, esse é o doutor Ricardo Duarte, só para vocês saberem. Vão falando aí, se a gente precisa falar mais alto, que a gente fala mais alto. Doutor, faz uma semana que o senhor deu uma entrevista, foi muito importante, eu adorei aquela entrevista, distribuí para um monte de gente, inclusive peguei pedaços dela e fiz material, que hoje está, depois eu passo para o senhor, porque como era público, não ia te contar, queria fazer uma baita surpresa com o senhor, um grande amigo meu médico, como diz meu médico, médico da minha família, cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai, cuida de mim, graças a Deus, né, doutor? E faz uma semana. Em uma semana muita coisa aconteceu. Como sempre, a Covid é uma coisa impressionante. Em uma semana, em 2 dias, ela estoura coisas complicadas. Em uma semana nós tivemos 60 casos. 61 casos para ser mais exato. O que aconteceu? Testou mais, descobriu os casos da lotérica, o que foi? Não, eu acho que tá dentro do esperado mesmo. As pessoas vão perdendo o medo da doença e vão se reunindo mais. Acredito que esse grande salto da última semana está relacionado com a última semana de junho, porque a gente trabalha com 15 dias. A gente trabalha com o passado. Exato. E essa final de junho, penso eu que foram feitas muitas festinhas juninas, familiares, e aí você encontra famílias inteiras contaminadas, 4 numa casa, 5 na outra, 3 na outra, e isso mostra que as pessoas estão perdendo o respeito pela doença. Nós dobramos o número de casos em 15 dias, e daqui para frente deve dobrar cada 10, 12 dias, porque as pessoas não estão fazendo isolamento, perderam medo, e isso é muito ruim. Olha, antes de começar, vocês sabem que eu tenho um grande patrocinador, que é o Café Vem Que Tem, e o meu amigo Vavá, que é o meu grande parceiro. Eu trouxe para o senhor experimentar o grande patrocinador do Vigilante do Povo. Vem cá, Vavá. Ó, que maravilha, doutor. Obrigado. Café Vem Tempo, Só uma xícarazinha, faltou só um açúcarzinho, mas eu falei para ele no pouco, o senhor é um homem sem açúcar. O adoçante eu estou tentando fazer com as palavras. E um coador daquele antigo. De De pano. Obrigado. Continua Obrigado. a entrevista. Gente, o Café Vem Que Tem, do nosso amigo Vavá, é muito bom. É café assim para quem gosta de café forte. Se o senhor não gosta de café forte, maneira na colherinha, tá? Mas eu recomendo, quem não experimentou, experimenta, e quem experimenta, ama. Uma das paixões, nossa maior incentivadora é a mãe do Abatene. Quando se experimentou, falou, nossa, esse café é bom. Um dia ela comentou, olha, esse café aí é bom. no Instagram, né? Eu estou experimentando esse café. Eu falei, obrigada, o senhor está experimentando você. Nossa garota propaganda é a Lucy. Doutor, agora vamos voltar, depois que a gente fez o merchan, né? Manteve a coisa no ar, ninguém vive de brisa. Em termos de pandemia. Doutor, eu vejo, por exemplo, muita festa em casa. E não vejo, as pessoas reclamam que chama polícia, não adianta. Festa no lago, eu já publiquei matéria com vídeo lotado
1000 pessoas lá no lago que não tem água. A gente fala lago, mas o povo acha que tem água. Não tem água, gente. Mas é um lugar conhecido como o lugar do lago. O que acontece com as pessoas? Por que elas estão indo para essas festas noturnas? Ali acontece de tudo. Uso de droga, uso de álcool em excesso, sexo sem prevenção, contato, não tem nada, é como se fosse uma grande festa. Festa em casas apinhadas. Eu tenho amigos PMs que falam que chega lá no Drummond, naquelas casas de festa, tá coalhado de gente, apinhado, é o termo que eles usam, apinhado de gente. Ninguém com máscara, todo mundo bêbado, todo mundo zoado. Como é que para isso? Olha, a questão acho que é a responsabilidade de cada um. Como não morreram muitas pessoas, as pessoas acham que não é grave, que isso é uma gripezinha e tal. Olha, está faltando liderança no país para mostrar para o povo que nós estamos numa doença extremamente grave, que é transmitida muito facilmente pelo ar, que pode levar as pessoas para a morte. Já morreram 75 mil no Brasil, pelo que está acontecendo aqui em Ituiutaba, vão morrer muitas pessoas, vão sofrer muitas famílias. Vou te interromper aí, já te interrompendo, deu uma de Jô Soares, já estou quase chegando lá, mas assim, quando o senhor fala vai morrer muita gente, vai morrer mesmo. Vai morrer porque as pessoas mesmo. não acreditam. Defunto. Olha, é uma doença que não tem cura com remédio. Não existe remédio para essa doença. Então, é uma doença que cada um vai ter que enfrentar sozinho com o seu corpo. A gente ajuda, a gente cuida, a gente vai atrás, mas que não tem tratamento. Deixa eu entrar. Muitas pessoas gostam de usar, acreditar no que não é ciência e usar cloroquina, ivermectina, azitromicina como se fossem ficar livres dessa doença. Não é verdade, é uma doença grave, mortal e que não tem tratamento. É necessário que as pessoas acordem para ficar distantes, para usar máscara, não ir em festas, não ficarem aglomeradas. Doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor repetisse o que o senhor acabou de dizer. Que cada um vai ter que viver essa doença. Que as pessoas ainda não entendem isso. Com certeza é o corpo de cada um que vai curar a sua própria doença. Então é necessário que as pessoas se cuidem, se afastem para evitar que todo mundo pegue ao mesmo tempo. Se isso não acontecer, nós teremos, como nós estamos vivendo, o pico da doença aqui no interior do Brasil, e Ituiutaba especialmente, nós vamos ter em poucos dias mais de 500 ou 1000 pessoas. Dessas pessoas, 10% podem passar muito mal e precisar de internação, de respirador. E nós não temos como tratar 50 pessoas em estado gravíssimo em hospitais. É preciso que as pessoas se cuidem. Fiquem em casa, só saiam quando for absolutamente necessário, que usem máscaras, que fiquem distantes umas das outras, que não corram riscos desnecessariamente. Nós estamos num momento extremamente grave, é o pico que nós estamos começando a viver. Doutor, uma pessoa, cada caso da Covid é um caso diferente, porque cada organismo reage diferente. Se descobriu que ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela atinge todo o sistema físico da pessoa, cérebro, rins, coração, intestinos, principalmente as regiões mais irrigadas por sangue, que são essas regiões que eu falei, coração, obviamente, pulmão, obviamente, porque é a primeira via que ele encontra para se instalar. Aqui em Ituiutaba, especificamente, o senhor acha que há subnotificações de pessoas, por exemplo, que morreram com um ataque cardíaco ou de uma doença respiratória aguda, por exemplo, uma pneumonia bacteriana, uma pneumonia, uma trombose? O senhor acredita que tenha acontecido em decorrência da Covid? Não acredito.
toda morte suspeita, a gente faz os exames. Inclusive, hoje posso te dar em primeira mão a notícia que os 2 casos suspeitos de óbito, que nós temos no boletim de ontem, já foram afastados como Covid. Os exames deram negativos. Os exames Suaves. Então, não há subnotificação. Claro que se a gente testar mais, a gente vai encontrar mais, porque tem muito assintomático. A gente acredita que 40% a 50% dos contaminados são completamente assintomáticos. E a gente tem feito bastante diagnóstico de assintomático. Olha, Geisa, o mundo todo, o que fez melhor foram os governos da Alemanha e da Coreia do Sul, que testaram 4.000 pessoas por 100 mil habitantes. Nós vamos testar 4 ou até 5.000 pessoas por 100 mil habitantes. Só que nós precisamos de tempo. Nós não conseguimos fazer isso de uma hora para outra. Temos o teste, não está faltando dinheiro, mas não temos perna, não temos gente competente, treinada para poder fazer, entendeu? A gente tem pedido, por exemplo, para o frigorífico testar todo mundo. Tem pedido para a BP testar todo mundo, porque se fizer teste, você pode tirar os assintomáticos para diminuir um pouco a transmissão. Há empresas, sem citar nome, é claro, para a gente não criar aquele pânico horroroso e nem matar a empresa por causa disso. A empresa que eu estava, que além da Lotec, que virou conhecido de todo mundo, que tem casos, já? Tem casos em todos os lugares, em agências bancárias, em lotéricas. Aqui em Tuiutaba. Aqui em Tuiutaba. Nas grandes empresas, todos têm casos. Todos. E estão agindo bem. No caso da lotérica é exemplar, que o proprietário testou por conta própria, todo mundo. Ontem mesmo, uma das... Mas eu vou contar a história da lotérica, porque virou uma coisa terrível, que está matando a empresa, que o dono vai morrer de fome, e que não sei o quê. Eu quero que o caso dessa lotérica como um grande exemplo. Foi o dono que testou. O dono pagou o teste para todos os funcionários, ele mesmo tomou as providências de desinfectar lá a área dele, mandar todo mundo para casa, comunicou a gente e nós estamos contactando todos eles. É um exemplo positivo. Uma outra empresa da cidade também ontem fez contato com a gente, ela vai testar os 50 funcionários dela e a gente vai só ajudar com logística, com o pessoal para treinado. Tem uma outra empresa da cidade de laticínio também que agiu maravilhosamente bem, que doou inclusive testes para a gente fazer. Aí vou citar, o Canto de Minas, foi extremamente presente, comunitário, é preciso a gente lembrar disso. É porque as pessoas só ficam lembrando que vai morrer as academias e esquecem que tem gente realmente preocupada. É uma conta meio estranha, mas é muito necessária. As pessoas me acham muito, como eu disse, eu sou um ser chato mesmo, mas eu sou um ser que trabalha com proporcionalidade. Nós temos 107 mil habitantes, vamos dizer assim. Desses 107 mil habitantes, nós temos que fazer uma conta muito simples. Se vai morrer 160 empresas, mas nós vamos salvar 50 mil vidas, gente, eu prefiro perder 160 empregos. Não é que eu quero que se espelhe, mas é uma questão de escolha no novo mundo que nós estamos vivendo com a Covid. Concorda comigo? Concordo, acho que as vidas são mais importantes, né? Não há dúvida que as vidas são mais importantes. Nós podemos ajudar 160 pessoas, mas nós não podemos salvar 150 mil vidas. É isso que eu estou falando. Podemos ajudar. Podemos dar comida, podemos dar treinamento para essas pessoas, redirecionar elas de outra forma. Talvez falte um plano de... Falta liderança no país para resolver, né? para assumir essas pessoas para outro trabalho. Para arranjar as coisas como deveriam. O governo poderia pagar o salário dos funcionários em casa. Durante esse período. E nós temos capacidade de pagamento. Eu conferi isso, gente, não estou falando bobagem aqui não. Conferi isso ontem antes de vir para cá. O Brasil tem capacidade de pagamento para sustentar uma renda mínima, que é um grande sonho do Eduardo Suplicy, que é criar essa renda mínima.
O Brasil tem capacidade de prestar de coleta, só que não quer usar os bancos públicos. Não quer fazer com que eles emitam isso, passem esse dinheiro, que os bancos ganham muito. Um país que tem 4 bancos funcionando é uma loucura. Então, assim, isso reflete aqui em Pirituba. Não adianta você achar que nós estamos desconectados do mundo. Não estamos, estamos conectados ao mundo. Então, reclamar muito e fazer pouco não adianta, concorda? Concordo. Então, assim, o senhor acha, então, que os casos vão dobrar nas próximas semanas em Pirituba? Olha, eu faço uma previsão que nós deveremos dobrar o número nos próximos 15, 20 dias. Do jeito que as coisas estão rolando, nós vamos dobrar mesmo até o final de julho, começo de agosto. É que nós vamos chegar a 2 milhões antes de terminar julho, de infectados no Brasil e 80 mil mortos. Aqui, o senhor acredita que vai haver morte? Porque nós temos tido um controle muito bom, né? Olha, Geisa, até hoje a gente tem conseguido visitar as pessoas em casa, fazer o cuidado domiciliar. Isso fez diferença. Isso realmente fez diferença. Eu queria perguntar isso, senhor. Realmente é melhor ficar em casa, tratar em casa do que no hospital? Com certeza você vai diminuir o número de infecções secundárias, infecções hospitalares. E as pessoas no hospital isoladas, longe da sua família, elas sofrem muito, diminui muito a sua resistência. Em casa, bem cuidadas pelos seus, elas têm muito mais chance de sarar. Claro, tem casos com baixa saturação que não podem ficar em casa. Alguns com baixa saturação, a gente pode arrumar até oxigênio em casa, mas não em casos graves. Esses têm que ficar no hospital. E é preciso dizer que os hospitais da cidade estão bem preparados para assumir isso. Você tem a prefeitura, a Secretaria de Saúde e os hospitais se prepararam adequadamente para enfrentar a pandemia. Isso é importante. Com áreas isoladas de UTI, próprias para tratar o Covid, com respiradores, com médicos treinados. Então, na verdade, a gente tem o preparo. A gente não tem a condição de atender todos ao mesmo tempo. Se aumentar demais os casos. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender que elas precisam se recolher e dar um tempo. Porque se continuar dobrando cada 10, 15 dias, o dia que estiver muito doente grave, a gente vai estourar tudo, como aconteceu em Uberlândia, que não tinha mais nenhum leito de UTI. Então, é importante o distanciamento, o uso de máscara e ficar em casa para quem não tem urgência. Por que fila na lotérica? Por que fila lá no banco? Por que fila no Magazine Luiza ou outras empresas? Eu acabei de ter fila para pegar exame. Pois é, por que isso? Tem que acabar aqui também, inclusive. Eu acabei de estar aqui na porta da Secretaria de Saúde e fila, estava se armando uma fila. Eu perguntei, moça, o que é isso? É para pegar exame. Não deveria ter. Exatamente. Né? Eu falei assim, mas assim, aí a gente é chato. O senhor sabe que eu já fui chamada de chata hoje aqui. E eu sou chata mesmo, viu, gente? Então, vocês sabem disso. Não tem essa não. Aqui, se tiver que mandar um pra puta que pariu, eu mando. Não custa não. De vez em quando o Facebook me dá umas travadas, mas a gente fala. Doutor, pessoas, vou citar meu exemplo. O senhor sabe que eu sou asmática, eu tenho uma bronquite devido a várias pneumonias, a um sarampo. Todas as doenças infantis eu tive, com exceção da poliomielite. Mas eu tive todas essas doenças, nunca recebi uma vacina na vida. O senhor está olhando para esse olho regalado, mas é verdade. Eu nunca recebi uma BCG, então todos os anos eu tive uma pneumonia até 19 anos. E aí eu fiquei com essas sequelas, né? De asma, tal. Quando eu pego a gripe, ela demora muito. Eu sou uma pessoa mais fácil de pegar Covid? Não, eu acho que todas as pessoas podem pegar Covid de qualquer forma, qualquer uma está sujeita a pegar Covid. A reação à doença é que é diferente. Entendi. Algumas pessoas não têm sintomas, outras pessoas têm poucos sintomas.
Quem já tem doença, se tiver um Covid grave, ela evidentemente vai ser mais difícil de curar. Então você pegar um diabético que vai internar com um estado grave, com as microtromboses de periféricos do pulmão, essa pessoa vai precisar usar corticoide em altas doses e vai descompensar o diabetes dela. A pessoa que já tem doença pulmonar crônica, que fizer um Covid grave, ela evidentemente que já tinha uma doença pulmonar, vai ter mais dificuldade para sair dela. Isso também depende da carga viral, né? Depende da carga viral e depende da resposta imunológica de cada um. Então, caso a caso. Caso a caso. Então, o que é bom é não pegar. E para não pegar, fica em casa. Não vá para a rua se não precisar. O senhor já tratou gente com Covid em estados graves e em estados mais tranquilos. Eu já li muita coisa sobre a Covid e declarações das pessoas sobre que ela ser uma doença dolorosa. Eu queria que o senhor olhasse para lá e explicasse para as pessoas como é que as pessoas que o senhor tratou, relatou os sintomas. Olha, a doença, para quem tem a doença grave, é muito sofrido. Muita dor no corpo, com ou sem febre, calafrios, alguns com falta de ar, outros com muita falta de ar, tosse, pouca tosse e muito mal-estar. Alguém que teve dengue, lembra aquele mal-estar da dengue? Esse é pior ainda, para os casos mais graves. A maioria não tem isso. A maioria tem uma doença leve ou não sente nada. Mas os que adoecem gravemente sofrem muito. Sofre a pessoa, sofre a família toda de assistir aquele caso com falta de ar e sem solução rápida. Não tem remédio para dor, né? Não tem... Parece que não passa, né? A dor no corpo com os analgésicos comuns costuma passar, só que volta, né? Durante aqueles 5 dias, 6 dias de doença grave, sofre muito. Os muito graves, eles ficam... Tem um caso na UTI, que não é de Ituiutaba, que quase deve estar com um mês que está lá doente. E cada... Entubado ou não? Entubado. Está inconsciente. Entubado. Tá. E demora muito a ficar bom nesses casos muito graves, né? Porque a lesão pulmonar é extensa. Inclusive, já dá para dizer que muitos desses doentes graves vão ficar com sequela para o resto da vida. É isso que eu queria te falar. Agora estou estudando a sequela. Sequela pulmonar. Fadiga, depois, cansaço. Um caso de uma pessoa jovem que depende do seu trabalho físico para sobreviver, que fez uma lesão pulmonar, na minha opinião, que não vai permitir que ele trabalhe mais. Quer dizer, já é uma mão de obra que nós perdemos. Perdemos, com certeza, terá que ser aposentado por incapacidade respiratória. Então, isso vai ter um impacto. Então, é porque as pessoas entendem, a Covid não é só um problema sanitário, vai gerar um impacto econômico, porque muitas pessoas vão ter, por ser umas doenças sistêmicas, problemas em algumas partes. Intestinos, tem a famosa síndrome da fadiga, que eles falam, que vem depois, né, quando há muita lesão pulmonar. Então, as pessoas estão muito brincando com essa doença, não está não? Acho que à medida que o tempo foi passando, durante um período, as pessoas levaram a sério, fizeram pânico, apavoraram. À medida que o tempo foi passando e que não morreu tanta gente aqui na nossa cidade e que os números são apresentados lá fora, morreram tantos, mas não tem nome, é só o número, as pessoas foram perdendo o medo de morrer, o medo que eles tinham antes e começaram a achar que não era nada. Na verdade, você viu quando no Rio de Janeiro abriram os bares, encheu lá no Leblon de gente, teve que fechar porque o número de casos aumentou demais. O Japão está tomando hoje medidas severas. Exatamente. Hong Kong voltou a ter uma onda, 200 casos identificados.
supermercados. E assim, tá voltando, não é que eles falam que é uma nova onda. Não. Eles dizem que não acabou. Não acabou e as pessoas perderam o medo e estão se contaminando. O que eu estou vendo aqui nessa última semana passada e essa, é um aumento exponencial de casos. É uma coisa impressionante. A semana passada eu me impressionei com relação, porque eu tenho toda a contabilização dos casos de Covid, e numa semana praticamente nós triplicamos os números em relação ao mesmo período de um mês atrás. De um mês atrás. Nós chegamos em 90 casos depois de 4 meses. Em 15 dias, nós triplicamos isso. A gente já dobrou e já vamos passar de 200 essa semana, com certeza. Essa semana passa de 200. Ah, com certeza. Se não for hoje, amanhã, já tem mais 6, 8 casos. E aí, como é que vocês estão programando essa dinâmica de tratamento? Olha, a gente ainda está conseguindo visitar as pessoas e acompanhar os casos mais graves. Já está havendo um certo estrangulamento, até porque as pessoas que estão com o exame positivo apavoram e querem visita imediata, não quer dar tempo. É o caso que eu falei, que ontem a vereadora Gabriela Sesquim citou uma mãe com um recém-nascido que estava esperando há 3 dias com um bebê que é cardiopata. Ela testou positivo para Covid. O que as pessoas não entendem é que, primeiro, o exame não pode ser feito antes de 3 dias, 4 dias, 5 dias é o tempo ideal de fazer o SUAB. O exame para fazer, para a gente ter fazer o diagnóstico, entendeu? Você faz com 5, 7 dias o exame de PCR. E o exame de teste rápido ou sorologia, GNG, a gente tem que esperar 10 dias. Então, não adianta a gente querer apressar as atropelar o processo. Esse caso que a jornalista divulgou... Ela estava lá vereadora. Ah, tá. Ela estava vereadora. Que ela divulgou, ela poderia ter perguntado a gente primeiro, antes de fazer a denúncia. Porque, na verdade, o tempo certo ainda não chegou. Ninguém vai visitar em 24 horas quem tem um sintoma gripal, porque eu preciso de tempo para fazer o exame. E a criança? Aqui, nosso serviço, ela não pode cuidar da urgência, ela não tem a intenção de cuidar da urgência do doente. Isso quem faz são os hospitais. Nós estamos cuidando de evitar as internações, ir para casa, fazer o teste. Estamos fazendo o teste, às vezes, na própria casa, quando cabe no nosso protocolo. Então, eu chego numa casa, olha, tem 10 dias que eu estou com febre, que eu tossindo, eu senti isso, aquilo. Eu faço o teste na hora. Ou tem 5 dias... Então, a gente solicita no laboratório. Aquela pessoa já pede para ficar em isolamento. Está isolado, geralmente, quando a pessoa tem um síndrome gripal, ela procura o serviço médico. O serviço médico notifica a Secretaria de Saúde. Nós ligamos para as pessoas, telefonamos, como que está, a gente vai acompanhando e fazemos as visitas naqueles casos específicos que precisam. Inclusive, esse caso já estava programada a visita. Tá certo? Porque tem uma criança que é cardiopata, né? A mãe tem sintoma, a criança também teve sintoma, a gente vai fazer os exames, mas tudo tem seu tempo certo. E as pessoas, quando adoecem, depois que estão doentes, elas desesperam. Mas não pode ser assim. Inclusive, essa senhora foi extremamente agressiva com os nossos atendentes aqui. E não precisa disso, nós vamos atender a todos que forem suspeitos de ter uma doença mais grave. Outra coisa, as crianças são muito mais resistentes à doença do que os adultos.
Mas não é essa a questão. A questão é que nós temos que ir atrás para cuidar, evitar que essas pessoas precisam ser internadas. E a gente está fazendo, por enquanto, estamos conseguindo. Essa mulher pode ter pego dentro do hospital, porque ou grávida participou de alguma coisa? Pode. É difícil você, hoje em dia, ter a história epidemiológica muito clara. É difícil. Você fazer o caminho, né? já passou esse período de você saber, eu fui ao supermercado sem máscara e deve ter pego lá. E tal. Eu vi uma família que tem um velhinho de 90 anos e um casal de 70 e poucos. E que uma das pessoas mais jovens lá da casa teve sinais. A gente foi na casa e fez o exame dos dois, do casal. E deu positivo. E aí ela chamou a senhora, a filha chamou o pai, que mora lá no fundo, uma outra casa que tem lá dentro. Ele veio e também estava positivo e assintomático e com 90 anos. E talvez ele, que gosta muito de passear, ele talvez tenha trazido para casa e contaminou todo mundo. O fato que todo mundo está sujeito a se contaminar. Não existe exceção. Não tem exceção. Os únicos que estão mais resistentes são as crianças. As crianças que a gente está vendo que tem muito mais. Mas eu fico achando estranho mãe levando bebês na Pernambucana, mulheres, famílias inteiras no comércio. Isso me preocupa muito. Muito, muito. Não devia sair de casa. Famílias inteiras, você vê que é. Não tem que sair mãe, de compra casa. pra mim, mãe, e tal. Você vê a questão de máscarazinha, eu acho que a tesão, a máscara aumentou e tudo, tá? Mas eu acho que foi por exigência dos comércios. Aí quando você vê o presidente mandando não exigir, aí me dá um desespero, porque foi por causa da exigência, por você não poder entrar Falta no lugar. liderança, não é? Aí porque as pessoas passaram a entrar porque não podiam entrar nos locais. Elas passaram a usar por causa disso. Se você não tiver máscara, você não pega sua aposentadoria. Se você não tem máscara, é outro absurdo o Banco Mercantil. O Banco Mercantil devia fazer um escalonamento para pagamento. Olha, de A a B, sei lá, eu uso o cego, não sou eu que tenho que usar. Concordo com você. Os bancos precisam tomar uma providência para não permitir o agrupamento. Não, é um absurdo. Todo início... E deviam também testar todos os seus funcionários. Os bancos aí, viu? E bancos. Não é só pegar dinheirinho, não. Tem que testar os funcionários. E não pode pedir para o SUS testar os funcionários deles, não, porque eles têm lucro excessivo. Eu, como cidadão, eu acho que a primeira obrigação deles era, junto à prefeitura, fechar a rua deles onde eles estão. Seria 15 a 22. Não, e eles não mesmo davam. que seja dificuldade para a locomoção de pessoas e carros, mas aquelas ruas tinham que estar fechadas para ter espaço para pessoas ficar separadamente, porque um em cima do outro não tem jeito. Escalonar também no pagamento. Pode ser por letra. Gente, olha, vamos receber de A, B, sabe? Porque essas coisas não vem me dizer que não tem. Se não tem, é incompetência demais. Saber quantos As tem, quantos Galinhas tem, quantos José tem. E outra coisa, será que todo mundo só está ali para receber? Tem muita gente lá para fazer coisas que poderiam ser resolvidas pelo telefone. Ou pelo aplicativo. Temos que... Nem todo mundo sabe usar o aplicativo. Não então, sabe. mas o telefone, qualquer vozinho da periferia sabe usar. E vai ligar lá e pode resolver. Criar sistemas fora do banco, em pontos, para esse momento complicado, com toda a segurança. Gente, vamos usar a imaginação. Mas visita a gente tem, né, doutor Ricardo? Os nossos gerentes sempre vão lá nas nossas empresas oferecer 1000 coisas, né? Será que não pensa no pessoal que é assalariado? Não. Pois é. É preciso dar uma solução para os bancos, sim. Os bancos precisam testar seus funcionários, todas as agências, e precisam, pelo menos, entender por que aquelas filas estão ali e como pode resolver. Eu achei muito interessante o fato seguinte: vocês precisam, nós precisamos colaborar conosco, com a comunidade, pensar em comunidade, pensar como uma rede. Se nós não começarmos
a entender que não pode fazer festa. Gente, eu sinto muito. Na minha época a gente fazia festa. Agora não pode. Não dá. Lamento. Na nossa época tinha AIDS. Né? Aqui eu quero apresentar para vocês, pouca gente sabe, mas eu quero fazer essa referência aqui, Babá, não sei se você sabe, não é da sua época, mas é da minha época, quando a AIDS apareceu, a gente morria de medo de morrer. É uma epidemia ainda, que as pessoas vulgarizam muito, como vulgarizaram a dengue. A AIDS ainda é uma epidemia e nós tivemos o maior programa de tratamento público da epidemia da AIDS. O doutor Ricardo participou desse programa. É uma das pessoas que mais entende, pelo menos entendia na época sobre isso, aprendeu falando com as pessoas. Tinha um grupo de atendimento, foi muito essencial nessa época. Então vocês estão diante de uma pessoa que realizou um trabalho e conhece o que é epidemia, contágio. E as pessoas têm essa mania de vulgarizar uma doença e achar que ela acabou. Por exemplo, a AIDS é uma epidemia ainda. E é grave. Sífilis também. E Piutaba é uma das cidades com mais presença de sífilis, principalmente das pessoas mais idosas. Que é uma coisa que eu acho assim, um dado que eu fiquei assustada. Sífilis, gente. Sífilis enlouquece. Dizem que até o grande filósofo Nietzsche morreu doidão por causa da sífilis. Aproveitando o gancho sobre a AIDS, eu vi uma reportagem ontem na televisão que no Brasil está começando a descobrir a cura da AIDS, né? A sorologia estão conseguindo abater. Já tem um paciente aqui no estado de São Paulo, conhecido paciente de São Paulo, que ele já está sem o vírus no organismo brasileiro. Na verdade, a AIDS hoje é uma doença crônica, né, com muito menos mortalidade e bem cuidada no Brasil todo. Aliás, o governo brasileiro, desde a década de 90, bancou um programa espetacular de tratamento de HIV, quebra de patente e tal. E os resultados estão aí, a mortalidade diminuiu. Ninguém vê mais aquela cara de hoje, a gente vê isso, é com a Covid, porque a pessoa desidrata, viu, gente? Você é mais preocupante você ver uma pessoa magrela, menos AIDS, é mais Covid ou é... Tuberculose que está voltando, a tuberculose por causa da fome, que também aumentou. Então, de qualquer forma, a gente está aqui para aproveitar esse momento e dizer, fica em casa, fica longe, não faça festa, não faça reuniões, não façam isso agora, espere para curtir quando tudo estiver bem. Não é hora de você sair, não é hora de encontrar gente, use máscara e distanciamento. O senhor, como médico, o senhor vê que todos os vírus referente à humanidade que não se cuida, que o vírus, como hoje a gente tem que usar máscara, coisa de 80 anos atrás, nenhum avô ia falar que a gente ia usar máscara no século XXI. Isso nem um livro, nem... Olha, na verdade, a destruição da natureza tem a ver sim com o aumento de doenças. Isso não há nenhuma dúvida. O meio ambiente estando sendo destruído, muitos seres que já existiam, que viviam lá em cima das árvores, vieram aqui para baixo, se adaptaram a doença no homem. Esses que são mutantes também têm a ver com a destruição da natureza. Quer dizer, um coronavírus que já existia desde o início de tudo. No início do século XX? Não, já existia. O coronavírus talvez seja até mais antigo do que o homem na Terra. Mas aí, eles viviam em animais. Aí você destrói o meio ambiente, os animais vão se aproximando mais das cidades, vão se misturando mais com as pessoas. E você, por exemplo, todo mundo que tinha cachorro há 20 anos atrás conhecia o coronavírus por conta de uma dessas doenças de cachorro. Gripe, o cachorro ficava gripado. E aí tinha que vacinar, senão morria o cachorro. Morria. Então é coronavírus. O coronavírus existe há muito tempo. Nós já tivemos 2 epidemias de coronavírus nesse século, no início do século 2002, depois de 2008, 2009. Também tivemos outra síndrome respiratória aguda, grave, por conta do coronavírus. Só que ele fez uma mutação e veio
com uma capacidade imensa de transmissão, muito maior do que a da gripe, e 10% aproximadamente dessas pessoas vão adoecer gravemente, com risco alto de morrer e com sequelas daqueles que tiverem a doença grave e não morrer. Então, nesse momento, a gente já destruiu a natureza, já tem essas doenças. Primeiro, precisa parar de destruir a natureza, é preciso cuidar do meio ambiente. Reciclar, não usar plástico, cuidar dos rios, não derrubar árvore. Não é só cuidar do meio ambiente, é tudo, viu, gente? A cidade, meio ambiente é tudo. Nós temos que cuidar da limpeza da cidade, porque... Não jogar plástico na rua. Não aprender. Nós temos que voltar a ter educação. Então o ser humano, o cidadão precisa aprender o que é o básico de uma criança quando começa a andar, a caminhar. O pai ensina. A educação que é a coisa básica da vida, né? Não jogar lixo no chão, porque, por exemplo, se uma pessoa tiver dengue, que é um sintoma parecido com a Covid, já aconteceu isso muito em São Paulo e em Manaus, que aconteceu que a pessoa estava sendo tratada por dengue e era Covid. Tratou de Covid e era dengue. Não, aqui nós tivemos casos de dengue e Covid juntos. Que é mortal. Essa pessoa foi sobreviveu, grave, não, sobreviveu. Mas era dengue e Covid juntos. Que é uma coisa que agrava bastante a situação. Nós temos uma epidemia de dengue. É outro problema. A dengue foi vulgarizada. Foi. Né? E nós temos dengue, muita dengue em Tutá. E nós chegamos a ter 800 casos de dengue aqui, registrados. Então eu acho assim, nós não devemos vulgarizar as doenças. Acho que os governos, as pessoas, os comerciantes, alguém que tem interesse em vulgarizar as coisas e torná-las simples, porque o mosquito da dengue não é brasileiro, não é americano. Ele veio com os negros lá em 1500, já veio... Não, ele veio depois. Ele é do início do século passado. Com os escravos, ele vinha e continua chegando, né? Se deu bem aqui, né? Se deu bem aqui, achou, não tinha uma competitividade e instalou aqui. E eu li recentemente, num estudo epidemiológico da dengue, que ele continua vindo nos containers. Ele continua vindo da África para cá, lepto e fagueiro, e se instalando aqui de novo, e reproduzindo com outros e criando outros tipos, que é o que aconteceu com a Zika, que existe agora uma nova Zika, né? Então, gente, é importante que manter, eu falo assim, a gente tem que ser limpinho. É pobre, mas é limpinho. Rico é limpinho, tem que tomar banho, tem que lavar cabelinho, pode ser velho, mas tem que lavar o sapatinho, né? Tem que lavar a roupa todo dia. Esses atos, ensinar a criança a lavar a mão. É mais importante que usar álcool gel. Mas sabão. Se não tiver em casa, use álcool gel. Mas é bom usar sabão, qualquer sabão. Não tem essa não. Pode pegar o Rexona 1 lá, beleza, aquele torrão do Gandeirão. Não, sabão feito em casa também funciona. Sabão funciona. Você só tem que ser limpo, manter o ambiente que você mora limpo e ajudar a manter o ambiente comunitário, ou seja, que você divide com as outras pessoas, as ruas, os lotéricas, loja, limpo também. Não é pegar e sair. Eu vi uma senhora, a menininha tomando, vou falar porque não tem problema, tem propaganda, tomou um chiquinho, aquele sorvete, aí caiu uma baita chuva de verão, já contei essa história aqui pro pessoal, e eu me escondi. Aí tinha 2 caras na loja ali fumando, na 22 com a 15, e aí veio a senhora, a menininha viu a chuva e jogou o coisa do chiquinho e ficou achando que era um barquinho. A avó, que não falou nada. As pessoas olharam, aproveitaram e jogaram o topo do cigarro também. Então, vejam só, não há consciência ambiental. Aquele espaço não é só seu, é meu também, é seu, é do Vavá, é dos funcionários do Vavá, é dos funcionários da secretaria. Se você está entupindo as coisas, provocando dengue, você está provocando dengue para você e para mim. O que eu tenho a ver com a sua falta de educação? Né? É
preciso cuidar do ambiente, sim. Né, doutor? Doutor, no caso, hoje, você já tem uma noção de quantas pessoas já estão infectadas hoje ou não? Olha, a reunião que eu estava participando ali, a gente estava fazendo um levantamento, acho que está 180, 179, alguma coisa e vocês assim. estão tratando? Isso sem ainda receber as informações. De sexta, sábado, domingo. Quantos estão em tratamento domiciliar? Olha, em acompanhamento, devemos ter uns 30 ou 40. Em acompanhamento. É. Curados já tem bastante. Curados tem mais de 100. Mais de 100. E as sequelas? 10 casos graves, 12 casos graves, alguns com sequelas, outros sem sequela. Desses, aproximadamente 10% mesmo dos casos de Ituiutaba evoluíram para casos graves, que precisavam de alguns dias no hospital, outros não, mas mesmo assim graves. Várias coisas nós estamos aprendendo. Ontem me ligou um que a gente cuidou, já liberou, está trabalhando, que ainda não conseguiu recuperar o olfato. Ele se queixou. É porque perde o olfato e o paladar, né? Outro que me ligou também, dizendo que estava cansado ao fazer as atividades que ele tinha costume de fazer antes. Quer dizer, são sequelas que a gente vai encaminhando para os especialistas, para o pneumologista, para o neurologista, à medida que os quadros vão aparecendo. Desses 12 aí graves, que eu ainda não sei porque, hoje eu não sei quantos estão internados, vou saber daqui a pouco. Mas pelo jeito tem 2 ou 3 só, nenhum na UTI. Espero que continue assim. De Ituiutaba. De Ituiutaba. A gente vai atrás, chega na casa, cuida, orienta, faz coisas bem básicas, se hidrate. Outro dia eu fui na casa de uma grávida, desesperada, porque deu positivo. Ela estava o marido saiu para trabalhar, ela não conseguia ficar em casa, ela saía junto com o marido, ficar dentro do carro. Aí chegou lá e está desidratada, porque ela não tinha coragem de ficar sozinha em casa, o marido tinha que trabalhar. Então você dá um atestado para o marido, para ele cuidar dela em casa, hidrata, umidifica o ar, cuida da tosse. Você vai fazer muita diferença no fim, para não internar, para não ir para o hospital. Doutor, tem alguma pergunta? O Abatema agradeceu, a Iris falou que o senhor é um ótimo médico em Campinópolis, e aqui também. Profissional igual o senhor não existe. Eu falei, aqui só tem coisas boas, graças a Deus. Eu sou médico, gente top. O senhor comentando isso, as pessoas que têm o caso que dá positivo, qual que é o melhor tratamento que a pessoa ficar em casa? Além da hidratação, qual a alimentação que a pessoa pode estar ingerindo para passar esse processo? Que um amigo meu pegou, porque deu muita náusea, muita dor de cabeça, muita tontura, muita falta de ar. Nos primeiros dias, enjoo, alguns com vômito, alguns com diarreia, mas dura poucos dias. Esses quadros digestivos duram 2, 3 dias. Então, nesses casos, o que precisa mesmo é conseguir beber líquido. E se ele não comer nesses dias, não vai fazer muita diferença, não. A hora que ele melhorar o enjoo, ele volta a comer normalmente. São poucas horas assim no quadro digestivo. Mas a maioria não sente nada, não tem diarreia, não tem dor no estômago, não tem enjoo. Tem a febre, às vezes tem calafrios. Calafrios é um sintoma extremamente presente em quase todos os casos. Sem febre, mas com muito calafrio. Mais do que tosse, por exemplo. Agora, os casos com tosse, com falta de ar, a gente tem que fazer tomografia para estudar esse pulmão, tem que cuidar com a oximetria para saber se ele está
oxigenando adequadamente. Então, é uma série de ações simples, que faz com que essa pessoa não precise ficar no hospital. Porque, claro que tem casos que tem que estar no hospital. Mas se não precisar, ele tem mais chance de sarar. E nesse processo tem muita, acho que o ser humano inteiro são ansiosos, né? Esse processo ainda pode piorar isso, uma pessoa que é muito ansiosa achar que estou morrendo. Com certeza. Os médicos não vêm me atender, então eles têm que ter calma que vai passar. Vai sarar na maioria esmagadora, vai sarar sem gravidade. E nós vamos chegar lá. A pessoa tem que entender que nós vamos chegar lá. Não é, como diria a minha avó e a avó da gente, no hospital. diria assim, não é sangria desatada, não é sangria desatada. É sério, é grave e nós vamos chegar lá. Mas é preciso dar o tempo certo. Entendam, a epidemiologia, ela cuida de evitar as doenças, de controlar as doenças. O doente, ele tem o serviço de saúde, tem o posto de saúde, tem o pronto-socorro, tem os hospitais, aqueles que têm convênios, tem outros campos para serem atendidos. Nós vamos chegar lá desde que as pessoas tenham o mínimo de consciência. Se está passando mal, vai ao pronto-socorro. Não somos nós que vamos cuidar do caso passe muito mal. Se o pronto-socorro acha que realmente é muito grave, encaminha para internação. Nós vamos atrás de confirmar o diagnóstico, orientar, e nós estamos abertos. Todo dia a gente fala com centenas de pessoas, as meninas treinadas para isso, as enfermeiras, as técnicas. Tem 2, 3 números de telefone que fica o dia todo falando com essas pessoas. Eu mesmo atendo o telefone também. E vou fazer visita. Vou lá na casa. Sento, converso, entendo, examino, meço oximetria. Separo os casos que vão merecer uma atenção maior dos outros que estão evoluindo bem. Dali, aquele que está evoluindo bem, a gente controla só pelo telefone. Outros a gente precisa visitar mais vezes, mas muitas vezes também controlamos, esse caso piorou, vamos fazer tomografia, esse caso. É todo dia isso, todo dia. A gente tem que ter, olha, a experiência me faz sentir, perceber aonde que a coisa vai mal. Então, isso é uma coisa que ninguém ensina. É o olho clínico. É o entender o sofrimento, é viver isso. Eu sinto aonde eu preciso ter mais cuidado, aonde pode piorar. Eu sinto aonde as pessoas estão indo bem. Essas podem ficar em casa, pode ligar, liga lá. Karina, liga lá, vê lá se o fulano está bem. Até agora eu sei o nome de quase todos. Entendeu? Claro que os que chegaram ontem e anteontem ainda não sei, mas da semana passada, eu sei o nome deles. As meninas me falam, o Jefferson. Qual é o Jefferson? Que tem 3? Não, aquele lá da rua Capinópolis. Entendeu? Eu sei quem é. Eu entendo, eu percebo. Então, a gente vai chegar lá, não pode achar que nós vamos curar todo mundo, não é assim. E a imprensa, vocês todos, a imprensa e outras pessoas responsáveis da cidade, pode ligar aqui, nós temos uma chefe excelente, que sabe tudo desse assunto, que atende a todo mundo e que dá respostas. E é uma coisa nova, né? É uma doença que vem há muito tempo, mas nova para o ser humano, né? Exatamente. Está no pulmão aí, vamos dizer. dizer. Posso fazer uma pergunta? Eu tive H1N1. Eu sei que foi um sofrimento. Dor, febre alta, horrível, horrível. H1N1 é uma gripe, é uma síndrome gripal. E a Covid é uma doença infecciosa, certo? Olha, os vírus são diferentes. São diferentes. Um é de gripe, outro um vem da família do coronavírus, o outro vem da família da influenza. Isso.
Por que a pandemia de 2009, do H1N1, que matou gente dentro d'água, que não teve esse pânico todo que teve, é porque ela era menos transmissível? Muito menos transmissível, não atingiu nem 10% do que essa já atingiu. Cara, são 10 milhões de pessoas no mundo com o coronavírus. Já ultrapassou porque foram 500 mil pessoas com H1N1 no mundo, né? Então. Eu fui premiada nessa. A letalidade da H1N1 é maior. Maior. Não, é mais ou menos igual. A letalidade deve chegar a 0,7 e a outra também 0,5. Mas eu percebia que quando eu estava com a doença, porque também ninguém sabia porra nenhuma, eu falava assim, fica em casa e toma paracetamol e se hidrate. Era a única coisa. Eu lembro que eu tinha uma necessidade extrema de beber água. Muita água. Eu não comia. Eu fiquei magrinha, um dia que eu fiquei magrinha. Né? E quando eu cheguei no 7º dia da doença, eu tive uma melhora. Eu acordei primeiro sem febre, mas ainda com muita necessidade de líquido. Aí eu comecei a pensar, vou abrir a porta aqui, vou dar uma olhada no lugar, entendeu? Eu morava num condomínio, pensei, vou passar isso aqui para todo mundo, né? Não vou fazer isso. Mas assim, a Covid também dá essa coisa de desidratar. Dá porque... É a febre? Sudorese, febre, Escalafrio, sudorese e a ausência de beber líquido, a pessoa fica deitada com a síndrome de não conseguir se mover. Se você não tiver alguém para ficar lá cuidando, ela vai se entregar. Então é preciso cuidado. Cuidado vai dar certo. É o que dá certo. Cuidar e prevenir. Prevenir principalmente. E se pegou, cuidar. Fique em casa, não vai espalhar a doença. Se hidrate bastante. Umidifica o ar. Nós estamos com a umidade relativa do ar muito baixa nessa época do ano. Então, ponha bacia de água espalhada pela casa. Ponha toalha molhada na cabeceira da cama. Agoa. O senhor me ensinou quando a mamãe tinha aguar as paredes. Molha o entorno da casa. Sempre modificar o telhado, pode jogar na parede. Exatamente. Você melhora. Respire vapor de água. Quem tem mais recursos tem o umidificador, deixa ligado 24 horas. Umidificador de ar. Isso tudo são coisas simples, mas que tem muita importância nos cuidados e manter a limpeza da casa onde a pessoa está doente. E não visite. Para de visitar os outros, para de fazer festa. E ventilar também, deixar as janelas abertas, portas abertas para ventilar. Sol. Posso fazer a última pergunta que eu vou fazer para o senhor? É a seguinte. Já dá para saber que local da cidade tem mais doentes ou não? Bom, nós estamos com dois... Esse mapeamento já foi feito? Nós estamos com 2 programas novos que estão se iniciando. Um deles é testar 5 pessoas de cada um contaminado. 5 contatos. E assim sucessivamente. E o outro programa, estamos em contato com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que tem um programa em Belo Horizonte que colhe no esgoto, que faz no esgoto a pesquisa do vírus. É porque dá para mapear. Dá para mapear. E nós estamos nesse ponto de buscar as informações para implantar aqui junto com a SAI. Então, nós mandaremos lá, a UFMG já foi contactada, está aberto a transferir a tecnologia e mandar gente para cá também. E nós vamos fazer em bairros para a gente poder saber onde tem mais, onde não tem, e daqui para frente poder monitorar onde que tem mais, onde tem mais casos e não. E por idade? Temos o mapa, tá? Deve ser publicado hoje um estudo com a minha chefe. Isso é novo, viu, gente? Hoje vai ser publicado o gráfico de separar por sexo, idade, e tem também por bairro. Tem por bairro também. Vai sair hoje?
Deve sair hoje, porque eu acabei de ver o... Mas a gente vai estar amanhã com a Viegas, né? Isso. Que deve ser minha parente, porque eu sou Ardila, é Viegas, né? É Tudo espanhol, né? Tudo espanholado. E assim, isso é muito importante, porque a gente tem como controlar o andamento da doença, né? Exatamente. A gente vai fazer um controle da doença. Doutor, eu quero agradecer demais a conta e é grande felicidade sempre quando eu me encontro com o senhor, quando não é para tratar das minhas doenças, tanto da minha calma mental, né? Porque vocês não sabem, mas é o doutor que cuida da minha calma mental. Se não fosse ele, eu já teria ficado bem doidona, né? Mas tá indo bem, doutor. Estou usando a Ritalina quando é preciso. Ontem para escrever seu texto, demorou um tempo, tomei, saindo assim, rapidão, fiz exatamente como o senhor tem me explicado. E estou usando ainda todos os medicamentos que o senhor me passou, depois eu tenho que passar lá para saber se eu não preciso trocar, mas está funcionando. E que vocês não sabem tanto que esse homem é importante na minha vida, né? E na vida de uma geração da minha família, do meu pai, da minha mãe, que descobriu as doenças, diminuiu com o cuidado. A minha mãe sofria pneumonia, todas as mudanças de coisas, 4, 5 pneumonias lá, por causa do Dr. Ricardo. Minha mãe passou a ter uma pneumonia leve, né? Mas infelizmente as doenças dela eram muito graves. Eu quero agradecer ao senhor como sempre. O senhor não tem jeito, é incomparativo. E uma das poucas pessoas que entende de epidemia, como ele, e como o Dr. William Palles também, que é um grande médico aqui, que tem ajudado bastante, tem essa consciência de conhecer, gente, muito importante é isso que eu vou te falar. O sistema público, que é bem diferente de privado. Por isso nós temos um governador de merda. Desculpa, doutor. Nós temos um governador de merda porque ele é um empresário. E o sistema público, você não compra e não paga na hora. Você tem que fazer licitação, você tem que fazer aquilo. Não funciona desse jeito. Ou fizeram com a compra de dados de internet para usar na educação, que estão subutilizados, fiquei sabendo ontem. Ninguém está usando. Comprou dinheiro jogado fora, como eu falei. Dinheiro jogado fora. E eu acho, mais uma vez, que as ações também dele na área de saúde é uma merda. E aqui em Tuiutaba, por incrível que pareça, está dando certo. Está tendo autonomia, a Secretaria de Saúde está indo bem, o doutor já falou isso várias vezes aqui. Isso é muito importante. Acho que você também não pode deixar de dizer para o povo, tem que defender o SUS. Se não tivesse o SUS a gente estaria ferrado. O SUS é a grande saída para a saúde pública no Brasil. Votem, pelo amor de Deus, em candidatos que apoiam definitivamente o SUS como um sistema realmente único de saúde, como ele é feito agora, como ele foi concebido, como ele foi criado para isso, mas foi começando a podar ele até chegar nessa situação que ele está. Mas ele tem que voltar, porque a gente não sabe quando essa doença vai acabar. Nós temos que mudar hábitos e costumes, senão toda geração que passou, décadas e décadas, a história mostra que os costumes mudaram. Nós vamos ter que mudar hábitos e costumes de novo. Vamos. Se nós tivermos que ter a máscara por 1 ou 2 anos, vamos ter que usar. Vai ser peça do nosso dia a dia. Tomem isso como realidade. Esquece de ficar questionando isso ou aquilo. A doença é altamente contagiosa, não tem tratamento, não caia em tomar vermífugo, essas besteiras todas por aí. Tome aquilo que for necessário para te aliviar. Eu acho que é isso o mais importante. Não há terapia para isso. Pelo amor de Deus. Confia na ciência, confia no seu médico, confia que nós vamos fortalecer o SUS e aproveitar que nós vamos ter uma eleição municipal, votar em pessoas que tenham esse pensamento. Fortalecimento da coisa pública. O Estado agora é fundamental para que possamos nos sustentar como sociedade, financeiramente e sanitariamente. Então, por favor, façam isso. O senhor tem alguma coisa para dizer a mais?
Não, muito obrigado pelo espaço, fico feliz de poder contribuir de alguma forma e pedir às pessoas, fiquem em casa, lave as mãos, Mantenha a distância. use máscara. E as mantenha a festinhas, distância. doutor? E as Não festinhas? façam festas, não é hora de festejar. Deixa para festejar quando as coisas estiverem melhor. Uma vacina com imunidade de mais de um ano. É isso que é importante, porque vacina com imunidade de 6 meses não adianta. Não. Tá certo? O senhor acredita que o orçamento municipal de 21% para a saúde é pouco para essa epidemia que a gente vai passar para 2021, 2022? É pouco, mas não está faltando dinheiro para a Secretaria Municipal de Saúde, eu queria dizer isso. Nós temos Recurso está tendo. os Então, equipamentos de proteção individual, tem para nós EPI, todos. tudo. Não está faltando recurso, a gente tem que ser Sincero. correto e dizer, olha, nós temos o apoio político, o apoio financeiro, nós não temos tudo que era necessário em um país super desenvolvido. Mas nós estamos no Brasil, estamos em Minas Gerais, estamos no Triângulo Mineiro, então o que tem, é preciso dizer, é muito bom. Tá certo? Muito bom. Não A dá prefeitura não tem falhado nessa. Veja você que tem mais de 30 leitos de Covid à disposição sem uso. mas não quer Espero dizer que não Não precise use, usar, nem mas isso. de qualquer forma foi preparado. O secretário Tadeu deu toda a estrutura, a nossa chefe Liliane deu toda a estrutura para a gente trabalhar. Então eu espero que tudo continue assim. Mas vai depender de quê? só da Mas está população. lá à disposição. E daqui para frente é preciso que a população assuma a sua responsabilidade de não se contaminar. Ótimo. Doutor, muito obrigada. A gente agradece muito. Espero não voltar aqui para falar de Covid, mas sim para falar de coisa boa. Tá bom? Tá bem. Tá bem? E aproveita o café bem que tem. Falou. Depois você manda um recado para nós também. Ó, Vem que não, não presta não. Vem que tem. É outro dia do rock. Vem que tem. Isso Vem mesmo. que tem, Ó, foi o dia do rock, café galho, ó, na bateria ontem eu vi. Ó, eu até retuitei, firme a nossa senadora. Abraço, gente, fique com Deus e sempre